Oi. Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus. Amém? Alguns irmãos estão perguntando por que eu estou mais feliz, hoje. Sorridente. Alguns me receberam hoje com um abraço. A última vez que minha mulher engravidou, a gente passou quase 2 meses guardando da igreja, escondendo, porque estava se aproximando o dia dos pais, e aí a gente disse, não, a gente vai falar no dia dos pais. E aí os irmãos tudo recebendo camisa de pai aqui, eu segurando, para não contar, contar à noite. Mas, dessa vez quem fez a surpresa foi minha mulher. Eu falando comigo mesmo, completei 40 anos de idade, sexta-feira, e ela quase me mata nesse dia, viu? Por pouco eu não ia ver, a notícia. Mas graças a Deus o Senhor tem nos abençoado até aqui, E filhos é bênção do Senhor. Porque quando a gente é pastor ou então recém-casado, geralmente os irmãos ficam perguntando, e aí, quando é que vai ter o menino? Essa é uma pergunta corriqueira para quem casa, e mais ainda para quem é o pastor da igreja, Então, passei muito tempo ouvindo isso, antes de ter a nossa primeira filha. E aí, quando você tem o primeiro filho, e ele já está um pouco grandinho, aí os irmãos começam a perguntar, e aí, quando é que vem o segundo? Tomara que não perguntem depois, Porque senão eu vou ter que entrar para o time do Lucimauro. Mas louvado seja o Senhor, Deus tem sido grandioso, maravilhoso, e eu só tenho a agradecer a Deus, porque Ele é bom. Domingo passado eu fiz uma promessa aqui, fiz uma promessa à igreja, dizendo que esse ano seria o ano onde a gente ia apresentar muitas crianças aqui. Eu juro para vocês, irmãos, que eu não sabia de nada, entendeu? Não sabia absolutamente de nada. Então foi o Senhor que me deu aquela palavra, e Deus já sabia, E aí a profecia tem se cumprido, Tem alguns aí que estão na luta para tentar conseguir engravidar as mulheres, Depois eu chamar esses rapazes aí, os caras aí, para ter uma conversa comigo particular. Eu, Lúcio e Mauro, vamos conversar com vocês, viu? E o Cristiano também. Mas louvado seja o Senhor. Por isso, Deus é tremendo, maravilhoso. Gente, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és bom o tempo todo, Tu és bom. Nós não temos palavras para descrever a Tua bondade, Senhor. O único sentimento que vem dentro de nós, nesse momento, é de pura gratidão, porque nós servimos a um Deus que cuida, que tem demonstrado um amor infinito por nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Essa, com certeza, é a única palavra que podemos dizer nesse momento. Obrigado. Nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Amados, Deus me deu uma palavra essa semana, e uma das coisas que isso deve partir, de uma pergunta de cada um de nós, acredito eu que da minha parte também deve partir de cada um que está aqui nessa noite. A pergunta é: você é capaz de definir a razão que te faz ir ao encontro de Jesus? Por
Por que você busca a Jesus? Por que você decidiu ir ao encontro de Jesus? O que você realmente busca receber de Jesus? Muitas poderiam ser as respostas aqui. As pessoas buscam a Jesus porque, de fato, nós temos muitos problemas e dificuldades e queremos que Jesus resolva esses problemas, que Ele seja a solução dos nossos problemas. E os problemas humanos, as nossas demandas, elas são gigantescas. Se eu fosse ouvir cada irmão aqui, cada um tem um problema, uma dificuldade. Alguns têm colocado diante de Jesus para que Ele resolva. E eu não vejo nenhum problema em as pessoas irem até Jesus colocando suas demandas materiais, físicas. Mas uma das coisas que a gente observa nos dias de hoje é que me parece que está havendo uma inversão no conceito, no sentido das pessoas buscarem a Jesus. O que se percebe? Se percebe que as pessoas estão muito mais preocupadas em ter as suas demandas físicas, materiais resolvidas, do que as outras demandas, aquelas que são muito mais importantes. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão. Eu vejo que há uma inversão de propósito, né? E a gente se percebe isso no marketing de muitas igrejas, que tenta atrair as multidões pela manifestação, por exemplo, de sinais, milagres, curas. Nós não temos dúvidas de que nós servimos a um Deus que realiza milagres, que age de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Nós não temos dúvida disso. Deus, ao longo da história, tem dado prova disso. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo Deus. Mas a grande questão, meus amados, é que as pessoas hoje têm ido até Jesus simplesmente para que Ele resolva esses problemas, essas demandas que os homens colocam diante dele. Às vezes a gente pergunta para... Eu vi numa determinada igreja, né, entrevistando, perguntando para as pessoas: o que você veio aqui? Por que você veio à igreja? E a resposta das pessoas sempre é: eu estou aqui por causa do meu filho doente. Outro respondeu: eu estou aqui porque eu estou desempregado e quero um emprego. Eu estou aqui porque meu casamento está acabando. Então, veja, irmãos, que essas coisas, é claro, elas devem ser colocadas diante de Deus, porque Deus é capaz de restaurar um casamento, Deus é capaz de curar um doente, Deus é capaz de abrir a porta de um emprego para uma pessoa, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Mas a grande questão, meus amados, é que essas pessoas, geralmente, elas entram na igreja, vão atrás de Jesus, e de alguma forma, após ter recebido a bênção, elas esquecem de Deus. É como ir num supermercado, numa loja, e você tem uma necessidade, eu preciso daquilo, eu recebo aquilo, e simplesmente eu vou embora. A gente observa também, amados, que em determinados lugares, a figura do pastor passou a ocupar o lugar maior, ou lugar de maior importância. Porque, geralmente, quem realiza os feitos, os sinais, é o pastor, é o homem, e é dado muitas ênfases em relação a isso. Porque, geralmente, as pessoas dizem: é ele que está realizando o milagre, a cura, é ele quem libera o poder. Passando em frente a algumas igrejas, se vê
não se vê mais uma cruz, ou sei lá, um símbolo do cristianismo, se vê a foto do pastor, estampado na frente da igreja. É o homem, é o cara. Na verdade, queridos, as pessoas não sabem o que realmente querem. Você já parou para pensar nisso? Talvez você está vindo à igreja, ou está querendo ter um encontro com Jesus, mas você não sabe o que você quer. Há uma dúvida, há tantas coisas que pairam sobre a sua mente, e você não conseguiu ainda definir o que realmente você quer. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo, irmãos, que sinais, maravilhas, curas, coisas miraculosas, elas geralmente não fazem, algumas pessoas podem até achar ou pensar diferente, mas muitas das vezes esses sinais, essas maravilhas, elas não fazem as pessoas acreditarem verdadeiramente em Jesus. Você quer um exemplo claro? Em João 6,26, mostra uma multidão de pessoas que foram até Jesus, e houve ali um questionamento: por que aquelas pessoas estavam indo até Jesus? E aí o próprio Jesus responde. Ele diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. As pessoas estão atrás daquilo que é palpável, que é imediato. As pessoas querem que seus problemas sejam resolvidos e pronto, é isso. O problema do povo é a fome, pois, e nada mais. A gente vê que lá no Velho Testamento, por exemplo, mesmo Deus fazendo sinais miraculosos, abrindo o mar, por exemplo, Deus abriu o mar na frente do povo. Nem mesmo o fato de Deus abrir o mar deu garantia de que o povo acreditaria nele. Porque mais à frente, aquele mesmo povo que viu Deus abrindo o mar, estava trocando Deus por um bezerro de ouro. As pessoas estão invertendo as coisas. Estão buscando Deus, muitas vezes de forma errada. Eu não busco um lugar onde há mais sinais e maravilhas. Eu busco um lugar onde há vida transformada, confissão de pecados, pessoas comprometidas com Jesus Cristo. As pessoas hoje, irmãos, elas estão indo aonde tem mais barulho, onde há mais propagação de sinais, milagres. E as pessoas evitam ir a um lugar onde há confissão de pecado, restauração, vida transformada. Isso parece que não é importante. Porque isso, meus amados, isso não vende, isso não atrai. Isso, como marketing religioso, isso não vai gerar renda, lucro, para a igreja. Porque geralmente as pessoas não querem confessar os seus pecados, não querem reconhecer as suas feridas, as suas culpas, as suas dores. Não querem. Elas querem apenas receber o milagre. Mas a Bíblia fala de uma história em Marcos 10, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia. Marcos 10, 46, 42. Quero repetir mais uma vez para os irmãos: Deus é um Deus de milagre, e Ele realiza milagres e sinais nas nossas vidas. Eu sou fruto disso. Vivi uma época onde a minha mãe passou mais de 30 dias em coma, e o médico dizia para a gente: olha, dificilmente ela vai voltar. E eu lembro que eu fiz um voto para Deus um dia,
de madrugada, já contei isso para os irmãos. E naquela madrugada, Deus falou comigo e eu falei com Ele, e eu fiz um voto com Ele, pedindo a cura da minha mãe. No outro dia, minha mãe acordou da coma. Isso não foi um milagre? Deus é um Deus de milagre. Deus continua a realizar milagres. A grande questão, meus queridos, é que as pessoas estão esquecendo a parte principal, a mais importante, que o próprio Cristo nos ensina. Vamos ler esse texto de Marcos 10, 46 a 42. Marcos 10, 46 ao 52. Não é 42 não, viu, irmão? 52. O pastor já está lendo de trás para frente. Olha só, o texto diz o seguinte: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chama-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, essa é uma história onde a salvação ofuscou o milagre. Eu entendo dessa forma, quando eu vejo esse texto. É uma história onde a salvação ofuscou o milagre. O episódio é registrado dos 3 evangelistas, por 3, Marcos ele registra a cura do cego Bartimeu. Eu queria fazer aqui uma leitura, versículo por versículo, para a gente entender melhor esse texto. No verso 46, interessante observar que o cego expõe as suas necessidades. Aliás, o texto expõe as necessidades que o cego possuía. Ou seja, Marcos, ao descrever ali aquele episódio, ele descreve a situação do cego. Algumas necessidades esse cego possuía. Por exemplo, aquele cego, ele não possuía identidade própria. Vejam o nome do cego: Bartimeu, que significa filho de Timeu. Ou seja, nem sequer ele tinha um nome que tivesse um significado próprio da vida dele. Isso nos leva a entender o que, irmãos? Que aquele cego, ele era uma pessoa que de alguma forma estava sendo abandonado pelos outros. Você já viu essa situação onde aconteceu um fato com alguém que você conhece de vista, e aí a pessoa pergunta: quem é a pessoa? E você diz assim: é filho do fulano. Ah, é o filho do João. As pessoas nem sequer sabiam o nome daquele homem. Ou seja, a gente entende que as pessoas não se aproximavam daquele homem, nem sequer para saber o nome dele. Ah, esse aí é o filho de fulano. Dando a entender, meus amados, que de alguma forma aquele cego ali, ele fora esquecido na rua, naquela cidade. Outra necessidade do cego: ele era um mendigo. O texto diz, ele era pobre,
desprovido de amparo familiar e social. Como é que os mendigos são tratados, irmãos, pela sociedade? Não vamos ser hipócritas. Como é que você trata um mendigo, por exemplo? Geralmente, quando você vai numa calçada, vem aqueles mendigos todo barbudo, não sei o quê. Algumas pessoas mudam de lado, vou para o outro lado. Ou sai de perto, né? Quando chega um mendigo. Está fedendo. Nossa, que homem estranho. Geralmente, a sociedade, as pessoas tratam os mendigos dessa forma. Não querem papo, aproximação. Aquele homem, ele vivia dessa forma também, acredito eu, pelo fato de ser um mendigo. Era desprezado também pela sociedade, pelos outros. O texto mostra também que, além de não ter uma identidade, além de ser mendigo, aquele homem possuía uma deficiência física. Ele era cego. O texto não diz se ele nascera cego ou se ele perdera a visão ao longo da sua vida. Mas observe que em um outro episódio do paralítico, até o pastor Ivan pregou aqui, mostra que aquele paralítico, ele, diante da sua paralisia, da sua deficiência, ele foi levado pelos seus amigos até o Mestre Jesus. Mas o texto aqui mostra que aquele cego, ele não tinha ninguém que o levasse até Jesus. Porque vocês observam que ele grita, ele clama, ele chama, mas ninguém foi capaz de pegar o cego, colocar ele de pé e levar ele até o Mestre, até Jesus. Vejam que as necessidades do cego eram muitas. Sem identidade, mendigo e cego. Vivia na rua. O seu nome era Bartimeu. O verso 47 expõe o desejo do cego. É interessante observar que a posição geográfica em que o cego estava situado era estratégica. O texto diz que ele estava na saída da cidade. Ou seja, se algum fato importante acontecesse naquela cidade, aquele cego iria saber. E a cidade de Jericó era uma cidade estratégica, uma cidade de passagem. Muitos passavam pela cidade de Jericó. Ou seja, se entrasse o governador lá na cidade, lá na ponta da cidade, lá na saída da cidade, as pessoas iam saber. E alguns, é claro, iam se posicionar na saída da cidade, porque aquela pessoa importante iria passar por ali. O texto diz que anunciaram, olha só, anunciaram que Jesus de Nazaré estava passando. Mas um fato curioso aqui tem nesse texto, no versículo 47. As pessoas anunciaram o Jesus de Nazaré, mas o cego, ele clama, ele começa a chamar pelo Jesus, filho de Davi. Pastor, tem alguma diferença aí em a gente chamar Jesus de Nazaré ou Jesus, filho de Davi? Existe alguma diferença? Existe uma enorme diferença. Porque o termo Jesus de Nazaré era um termo, irmãos, que a multidão atribuía a Jesus pelo fato dele ter nascido em Nazaré, dele ser carpinteiro, e ter como pai também um carpinteiro, José e Maria. Então, quando as pessoas diziam o Jesus, filho de Nazaré, atribuíam ele àquele homem de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, e que alguns até o chamavam de profeta. Mas quando o cego diz assim, Jesus, filho de Davi, o cego faz uma revelação que poucos fizeram na Bíblia. O cego, quando diz Jesus, filho de Davi, ele está dizendo Jesus, Salvador, Messias. Jesus, Filho de Deus. O cego está ali reconhecendo e declarando que Jesus não era simplesmente um homem de Nazaré. Jesus era o Filho de Deus. Ele vincula Jesus a Deus. Vejam que havia algo diferente naquele cego.
Veja que a sua declaração, o seu clamor, não era apenas um grito que ele estava proferindo, rasgando a sua garganta, chamando Jesus, filho de Davi. Aquele homem, ele estava fazendo uma confissão. Ele estava confessando perante a todos que estavam ali, que aquele homem ali não era um homem qualquer, uma pessoa qualquer. Ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. No verso 48, esse texto expõe o incômodo do povo. Porque à medida em que o cego começa a falar, a dizer, Jesus, filho de Davi, a multidão, ela se incomoda. Mas eles se incomodaram com o quê? Por que eles se incomodaram? Será que eles se incomodaram porque o cego estava gritando muito alto? Não. Acredito eu que naquele momento de passagem de Jesus, muitas pessoas poderiam estar tentando chamar a atenção de Jesus. Mas eu entendo nesse texto, irmãos, que o que incomodou aquelas pessoas, e geralmente Jesus era muito acompanhado por religiosos, fariseus, foi o fato do cego fazer a dita declaração, quando ele disse, Jesus, filho de Davi. Porque essa declaração era uma declaração que os fariseus, os religiosos, eles não engoliam. Eles não aceitavam que ninguém viesse chamar Jesus de filho de Davi. Vocês querem um exemplo? Lá em Mateus 21, do 15 ao 16, depois que Jesus realiza curas, milagres, opera sinais, algumas crianças cantavam, e o texto diz assim, mas quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. Aqueles homens, eles não queriam que as pessoas chamassem Jesus de filho de Davi, porque iria contradizer tudo aquilo que eles acreditavam. Vocês lembram quando Jesus ele cura um cego de nascença? E houve ali um interrogatório de saber se o cego havia nascido cego ou não. Chamaram os pais do cego para um interrogatório. E olha só o que aconteceu, em João 9:22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ou seja, eles seriam impedidos de entrar na sinagoga, de ouvir a leitura da Torá, da palavra. Havia um sentimento de repulsa por parte do povo, quando se dizia que Jesus era filho de Davi, quando se dizia que ele era o Messias. Essa também, meus amados, era uma declaração que poderia interromper de forma precoce a jornada de Jesus até a cruz. Porque à medida em que as pessoas viessem propagar que Jesus era o Filho de Deus, aqueles homens iam tentar de toda forma prender, ou até mesmo matar a Jesus antes do tempo. Quando Pedro diz para Jesus o seguinte, olha, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o que foi que Jesus disse para Pedro? Não diga isso para ninguém. Não fale isso para ninguém. Fique entre mim e você. Fique entre nós. Porque não é o tempo ainda. Quando Jesus perante o tribunal no qual ele foi julgado, quando ele declarou que ele era o Cristo, quando ele abriu a boca e disse isso, ele foi morto na cruz. Aquele cego, meus amados, ele estava dizendo algo espiritual. Ele não estava fazendo uma declaração qualquer.
No verso 49 ao 50, o cego resolve deixar a sua velha vida para trás. Ele abandona sua capa. O texto diz que aqueles homens foram até o cego e diz: homem, tem ânimo, bom ânimo, levanta-te, o homem está te chamando. O texto diz que o cego, ele abandona a sua capa. Para que o cego precisaria daquela capa? Aquela capa era muito importante, porque aquela capa ajudava aquele cego a se proteger do sol, do frio. Talvez aquela capa fosse a melhor amiga do cego. Mas vejam, amados, que quando os homens chamam o cego, quando dizem assim: olha, o mestre está te chamando, a primeira coisa que o cego abandona é a capa dele, que simboliza o quê? Que a partir daquele momento, aquele homem tinha plena certeza que não iria mais precisar daquela capa. Havia uma convicção, uma certeza no coração daquele homem: eu não volto mais para essa vida, eu não volto mais para esse lugar. Ele abandona, ele joga fora. É como um cego que precisa de um bastão, e de repente o mestre chama e ele joga o bastão fora. Eu não preciso mais. Aquele homem, meus amados, ele queria e tinha certeza que a vida dele iria ser mudada, transformada. Ele sabia que aquela vida dele, ela iria ficar para trás. Ele não seria mais a mesma pessoa. Diferentemente daquilo que a gente vê hoje. As pessoas não vêm até Jesus para terem a vida mudada, transformada. As pessoas querem receber de Jesus os benefícios da cura, da bênção, do milagre, mas não querem compromisso, não querem mudança, não querem vida transformada, não querem abandonar o seu passado, abandonar tantas coisas que ainda os prendem, os escraviza. O texto encerra nos versos 51 e 52. Se concretiza que o cego estava em busca de algo que estava muito além das suas necessidades físicas. A pergunta que Jesus faz, que eu acho interessante, revela que havia algo mais importante do que simplesmente ter as suas necessidades físicas resolvidas. A pergunta deve ter gerado uma dúvida, acredito eu, na cabeça de muitos que estavam presentes naquele momento. O que queres que eu te faça? Oxente, será que Jesus não sabe o que esse pobre homem precisa? Será que Jesus não é Deus, não é poderoso, não tem a capacidade de entender o que nós precisamos antes mesmo de pedir a Ele? Então por que Jesus chegou para o cego e disse: o que queres que eu te faça? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Qual a razão dessa pergunta? O texto fala de uma mulher que simplesmente pegou em Jesus e foi curada. Simplesmente. Jesus não falou nada. Aquele homem se levanta, ele vai até Jesus, com as suas necessidades, mendigo, cego, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Vejam, amados, que a pergunta de Jesus, ela foi direcionada, não às necessidades físicas do homem. A pergunta foi direcionada à fé do homem. Ou seja, o que é que a sua fé quer que gere? Você quer ter uma fé simplesmente capaz de gerar a cura física? Você quer enxergar, ver? Simplesmente isso? Eu posso fazer isso. A Bíblia conta a história que haviam 10 leprosos que foram até Jesus, que tiveram fé suficiente, fé capaz de curá-los, não foi? Mas não diz que a fé daqueles homens foi capaz de salvá-los, porque o texto diz que apenas um voltou até Jesus. E os outros? Ele pergunta: cadê os outros? As pessoas acham, irmãos, que o homem não é capaz de desenvolver fé a ponto de trazer uma cura, uma bênção, um milagre.
Eu acredito nisso. Jesus, ele manifesta a cura, o milagre. Mas nem sempre a fé que cura é a fé que salva. Nem sempre. A Bíblia mostra isso. A Bíblia diz que muitos homens chegarão perante Deus no final, dizendo coisas para Jesus, dizendo: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu realizei isso, em teu nome eu fiz isso. Ou seja, fé que realiza milagres, sinais, mas isso não quer dizer que aquelas pessoas vão ser salvas. Quando Jesus faz a pergunta, ele está se dirigindo à fé do homem, a sua fé. Ele faz essa pergunta para mim e para você também. O que queres que eu te faça? O que você quer? O que, irmão, que você quer? O que você veio buscar aqui? Qual é realmente a tua maior necessidade? O que tu queres que eu faça por você? Ah, pastor, eu quero só que Jesus resolva meu problema aí. Ele me deu um emprego. Jesus pode fazer isso. Mas a questão por trás da pergunta de Jesus, ela busca ir além. Uma fé que apenas seja capaz de proporcionar uma cura física, meus queridos, nem sempre é uma fé capaz de levar o homem à salvação. Isso fica bem claro se você observar no final, no versículo final, quando o cego diz para Jesus: eu quero ver. E Jesus diz o que para o cego? A tua fé te... Por que Jesus não disse a tua fé te curou? Na NVI diz a tua fé te curou, né? Mas em outras traduções, na corrigida, atualizada, diz a tua fé te salvou. Isso é interessante observar o final do enredo da história. Porque de fato, irmãos, a fé do cego foi uma fé que levou ele à salvação. Porque o texto diz que após ter recebido a cura, o cego fez o quê? Ele passou a seguir a Jesus. O cego seguiu a Jesus o caminho afora. Ele passou então a seguir o mestre. Então eu vejo nesse episódio aqui, Jesus realizando curas e milagres. Ele realiza cura física, porque o cego passou a enxergar, mas acima de tudo, a ênfase maior é que aquele cego, ele recebeu a salvação em Cristo Jesus, amém? Não foi isso? A grande problemática, queridos, é que estamos invertendo o propósito das coisas. Estamos querendo apenas nos apropriar de uma fé materialista, egoísta, que visa a minha comunidade humana, as minhas coisas. A fé que cura, que faz milagre, nem sempre é a fé que salva. Coloque isso na sua cabeça. Nem sempre. Eu estava conversando, por exemplo, com alguns amigos católicos, e o que eles estavam dizendo para mim? Maria fez um milagre na minha vida. Eu orei a ela e aconteceu um milagre. Alguns espíritas que vão a um centro espírita podem contar relatos de curas e coisas que acontecem na vida deles. Alguns que vão a Umbanda vão contar também relatos assim. Ou seja, a cura, expulsar demônio, milagres, são coisas que estão acontecendo fora dos âmbitos da igreja evangélica também. E eles estão dizendo que é Deus que está realizando. A diferença no nosso Deus, queridos, é que Ele é um Deus que não quer só realizar curas, restaurar a sua vida.
a sua saúde física, dar um emprego para você, restaurar o seu casamento. Acima de tudo, nosso Deus, Ele quer dar a salvação, porque a salvação não se encontra fora, em outro lugar. A salvação não se encontra lá no Espiritismo, não se encontra em outro canto, porque a Bíblia diz que só há salvação em um só, e essa pessoa é Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. Ou seja, você pode ter entrado aqui atrás, é claro, de ver a solução dos seus problemas, que Jesus resolve. Quero dizer para você que Jesus tem poder para resolver os teus problemas. Mas antes de tudo, o teu maior problema é que você precisa da salvação. De nada adianta Jesus te dar a vista, te curar do câncer, e você sair daqui e voltar para a tua velha vida, curado, receber a bênção de Deus e morrer e ir para o inferno. De nada adianta isso. Eu digo e tenho falado aqui, que o maior milagre que Jesus pode fazer na vida de um homem é dar a salvação a ele, é restaurar a vida dele. As outras coisas, irmãos, que acontecem no meio da igreja, isso é resultado da minha fé, do meu relacionamento com Deus. Porque à medida em que eu busco esse Deus, com a intenção de buscar as coisas espirituais, de fazer declarações que aquele cego fez, Jesus, filho de Davi, o Salvador, o Messias, coisas vão acontecer na tua vida. Algo vai acontecer, mas isso é consequência. Você precisa primeiro buscar a Jesus, porque você necessita de salvação. A tua alma é a coisa mais preciosa, mais valiosa. O que primeiramente você quer receber de Jesus? O que você quer receber de Deus? Você já parou para pensar? Qual é a tua maior necessidade? Curva sua cabeça. Converse com Deus aí um pouquinho. Enquanto os meninos fazem um fundo aqui musical. Converse, baixe tua cabeça. O que você quer receber de Jesus? Faça de conta que Ele está aí contigo. E aliás, Ele está contigo. Ele está presente aqui. Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres? Será que você quer que Ele resolva apenas uma demanda humana, física? Ele resolve. Você quer que Ele restaure o seu casamento? Ele tem poder para restaurar. Ele é capaz de unir, de quebrantar corações e fazer com que o homem reconheça os seus erros, suas falhas, seus pecados. Jesus, Ele atua nas nossas vidas, realizando coisas grandiosas. Mas eu quero dizer para você que de nada adianta Jesus te dar tantas coisas, realizar tantos milagres e curas na tua vida, se você não obtiver a coisa mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus. Foi por isso que Ele veio ao mundo, foi por isso que Ele morreu na cruz, foi para te dar salvação, para restaurar a tua vida, trazer transformação, mudança. É isso que Ele quer fazer contigo nessa noite. Ele quer fazer com cada um de nós.
E às vezes, irmãos, nós que já somos crentes, eu posso dizer: ah, pastor, já tenho uma salvação. Mas às vezes, queridos, nós nos acomodamos, nos tornamos crentes medíocres, cuja vida está muito mais voltada para as coisas desse mundo, seculares, para as minhas demandas seculares. E aí nós terminamos perdendo o foco principal.